Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu vim dar um testemunho que tinha 5 meses que a gente estava sem energia, né? Que a minha mãe estava com a conta muito alta. Aí a gente já estava até sem esperança de resolver, mas aí a gente trouxe o papel aqui na igreja. O irmão, eu não lembro o nome dele, aí ele orou, ele falou que ia dar 30 dias para poder religar. Aí a gente trouxe o papel, Deus é tão grande que com 2 dias eles ligaram a nossa energia. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir também Pietro e a Bianca. Recebam os servos do Senhor com palmas de vitória, amém? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Também quero te chamar o Samuel para cantar junto com a gente. Quantos ainda esperam por esse grande dia? Não abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto desse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ainda sua adorarei, será tão lindo, aleluia. A minha alma anseia por esse grande dia. Diga! Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto desse dia, vou poder te abraçar. Quem vai? Quem vai? Vem cá e diga! O
Nós queremos um verdadeiro avivamento. Eu faço parte dessa geração. Se você faz parte da mão, diga. Somos a geração que espera a sua volta, Rei da glória. Somos a geração que busca a sua face, a glória. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. Levante a mão e diga. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali na sua adorarei, e será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo na igreja será tão lindo, aleluia. E ainda sua adorarei, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ainda sua adorarei, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo à igreja será tão lindo, aleluia. E ainda sua adorarei, será tão lindo, aleluia. Igreja, não pare de sonhar, de glorificar, porque o que Deus preparou para vocês é muito maior. E eu sei que naquele grande dia Ele vai recompensar esse sacrifício todo que você fez. Não pare, igreja, porque isso vai valer a pena no final. E eu agradeço a minha oportunidade. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Nós tomamos posse dessa palavra, né, igreja? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos receber também nosso presbítero Vonei. Receba o servo do Senhor com palmas de vitória, amém? Saúde da igreja, com a paz do Senhor, irmãos. Primeiramente, quero agradecer em público, né? A Deus e também à igreja que orou por nós. No último dia do aniversário da igreja, minha esposa saiu daqui passando mal. Vou deixar para que ela mesmo dê esse breve testemunho. E nós pensávamos que era uma coisa e não foi nada daquilo que a gente pensou, né? Foi permissão de Deus. Quero falar para a igreja que Deus permite a gente passar certas coisas. Mas Deus, Ele te deixa lá, mas Ele não cruza o braço e volta para trás, não. Deus, Ele permite você passar certas coisas para você amadurecer, mas Ele fica com você lá. Porque a Bíblia diz que Deus não desampara os seus. E tudo que aconteceu conosco, ali no hospital, no HRT, Hospital Regional de Taguatinga, foi para aprendizado e maturidade que nós ganhamos quando saímos de lá. E que a igreja fique bem atenta quanto ao mover de Deus na nossa vida, na sua vida, para que depois a gente venha entender o porquê que Deus permitiu a gente passar aquilo. Porque nós estamos
é sujeita a tudo. Não é porque nós somos cristãos, porque viemos para a igreja, cumprimos a liturgia do culto, que nós estamos impedidos que aconteça alguma coisa conosco. Nada disso. Assim como acontece com a pessoa que nem conhece Jesus lá fora, acontece conosco também. Porque a prioridade nossa não é ter privilégio nessa vida, mas no porvir e receber a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar aqui para a meditação de todos, se você quiser abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, do capítulo 5, do versículo 13. Eu aprendi muito essa tarde, lendo essa passagem. Todos conhecem, todos já leram, já houve várias pregações em cima desse texto, mas a cada momento que você lê a palavra de Deus, como ela é rica e eficaz, você aprende alguma coisa, mesmo sendo pregado aquilo ali, e que você já ouviu e participou daquilo ali. Você mesmo lendo de novo, você aprende alguma coisa, porque é uma fonte inesgotável, a palavra de Deus viva e eficaz para a nossa vida e para o nosso alimento espiritual do cotidiano. Sem a palavra de Deus não somos nada. Precisamos da palavra, precisamos meditar na palavra diuturnamente para vencer as adversidades que vêm por aí. Amém, igreja? E a palavra diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. No versículo 14 ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas o velador, e dá à luz todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, que essa obra que você está fazendo, ela possa refletir literalmente em alguém. Não pode ficar só para você e nem dentro da igreja. Quando você olha a palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 2, ele fala que as obras sem fé é morta, e a fé sem obra é morta também. Você pode fazer a obra que for, mas se você não tiver fé, essa obra que você acabou de fazer, ela é morta. Você pode ter a fé que você tiver, mas se você não tiver a obra, a fé que você tem, ela não vai servir de nada. Ela de nada vai servir se os dois não andarem juntos. Então eu estava ouvindo uma palavra. Por que a palavra sal? A gente, quando olha a palavra sal, a gente vê que as águas salinas, o sal sai do mar, mas ele, aleluia, ao sair do mar, ele não volta mais para o mar. Ele se posiciona numa certa altura, numa certa condição, para que possa, aleluia, voltar a ser sal, ser sal. Ele não volta para lá. Então o que eu conjecturo nessa noite? O crente que sai do mundo, o crente que sai do pecado, ele não pode voltar para o mundo mais, porque senão ele deixa de ser sal. Aleluia. Ele fica esperando a benevolência e os benefícios de Deus, para que Deus venha agir na vida dele. Por isso que nós não temos que ter sociedade com o mundo, porque a luz não combina com trevas. Nós somos luz, e a palavra diz que nós somos luz. Nós temos que resplandecer. Outra coisa que eu aprendi do sal, além dele não voltar mais para o mar que o produziu, ele não pode ficar dentro do saleiro. O sal não foi feito para ficar dentro do saleiro. Aleluia. Ele foi feito para ficar fora. O crente não foi feito para ficar entre quatro paredes. Ele foi feito para ficar fora e pregar a palavra de Deus e ter experiência com Deus. Você não é sal para ficar dentro do saleiro. Você é sal para ser visto. Aleluia. Outra coisa que eu aprendi do sal: quando você pega o sal
e coloca numa bacalhoada, aleluia, você não vê o sal. Você não vê mais o sal, mas vê o sabor que o sal produziu naquela bacalhoada. Você não vê o sal mais, mas você entende que o sal serviu para alguma coisa. Coloca a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Enquanto você viu que a bacalhoada recebeu o sal, mas não foi vista, o sal ninguém viu. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz isso aqui, ó, para nós crente. Você que vem dentro da igreja, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Por isso que você tem que ser sal. Você não tem que ser visto. Você tem que ir para o anonimato. Aleluia. Porque quem te vê é Deus. Quem vê sua obra é Deus. Quem vê sua postura é Deus. Quem vê sua conduta é Deus. Quem vê seu sofrimento é Deus. Quem vê o que você está passando é Deus. E quem te dá a vitória é Deus. Aleluia. Por isso que estamos aqui, para uma finalidade e por um objetivo. Então que sejamos sal. E que o sal não seja insípido. O sal tem que ter sabor. Quantos estão dentro da casa de Deus? Quantos se intitulam, se diz evangélico, se diz nascido de novo como Nicodemos, mas não tem nada de salgar, não tem sabor, já perdeu o sabor, porque o entretenimento do diabo agora não é tirar você da igreja, é fazer você ficar da igreja com pecado, sem confessar pecado, do jeito que você achar que está bom e não tem nada de bom. Ele não quer tirar crente da igreja, não. Ele quer que o crente fique da igreja com pecado, sem vir para a escola dominical, sem vir para estudo bíblico e sem querer nascer de novo, porque ele não fica satisfeito com aquele que quer aprender. Não façais nada por contenda. O importante é que eu diminua e ele cresça. Se eu louvo com sal. Se eu louvo, eu tenho que ter sabor no louvor. Se eu prego, eu tenho que ter sabor na pregação. Se eu visito alguma alma enferma no hospital, eu tenho que ser luz lá e tenho que ter sabor. E que eu não seja insípido, que eu tenha sabor, para que todos possam ver a diferença. Eu aprendi, pastor Well, quando Deus falou no meu coração à tarde, estudar sobre o sal, o porquê que a Bíblia fala que o sal tem que ter sabor, e não que seja insípido, mas que tenha sabor. Nós como cristãos, nós temos que ter sabor. O seu vizinho tem que ver sal na sua vida. A sua família tem que ver sal na sua vida. A igreja tem que ver sal na sua vida. Por mínimo que seja o tempo que você estiver fazendo alguma coisa para Deus, faça com honestidade, responsabilidade e faça com transparência. Aleluia. Porque o sal tem que permanecer na nossa vida. Tem que haver mudança. E o entretenimento do inimigo é que você fique do jeito que você veio do mundo, fica dentro da igreja. Engano seu, que ele quer te tirar daqui de dentro. Não acabou isso agora. A estratégia do inimigo é outra. Fica no pecado aqui dentro mesmo. Não confessa não. Esquece o livro do Tiago, capítulo 5, versículo 16. Esquece. Aquele que confessa e deixa misericórdia alcança. Confessai vossas culpas um para os outros. Quem não erra? Quem não desliza? Um só foi tentado, mas não pecou. E eu te apresento ele com toda a diligência, respeito e autoridade possível. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Então acordemos, tenhamos presteza, tenhamos responsabilidade. Saiba que quem nos chamou é Deus, porque se ele te colocar numa situação adversa, você tem que ser sal lá. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vou estar convidando também aqui a missionária Vanessa a fazer uma breve oração aqui pelas nossas vidas, amém? Receba a serva do Senhor com palmas de vitória, amém?
Santa da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu convido a todos a ficar de pé em nome de Jesus, amém? Na reverência minha ao Espírito Santo, aleluia. Quero que você adore ao Senhor nesta noite, aleluia, em oração, amém? Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor, queremos te agradecer por essa grande e rica oportunidade. Queremos te agradecer, meu Deus, por cada um que chegou aqui nesta noite. Meu Deus, queremos te agradecer, meu Deus, porque tu és bom, Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, aqui está a tua igreja. Meu Deus, que o Senhor venha curar, o Senhor venha renovar, que o Senhor venha tomar, Senhor, cada um do teu Espírito Santo sobre a vida deles. Meu Deus, em nome de Jesus, pessoas que entraram aqui nesta noite, eu não sei como eles chegaram, mas eu creio que eles nessa noite, ao terminar desse culto, venha sair transformado, libertado. Que nessa noite o Senhor venha com vigor, que nessa noite o Senhor venha fazer o teu querer e a tua glória. Meu Deus, toma cada um nesta noite, Pai. Renova, Pai, Espírito Santo. Venha renovar a nossa vida, venha tirar toda a credulidade, venha tirar todo o peso, venha tirar todo o cansaço, venha tirar toda a fadiga, Pai. Meu Deus, essa noite, Pai, te clamamos, meu Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha descer com glória nesta noite, que o Senhor venha abrir o céu, que o Senhor venha, meu Deus, o teu povo nesta noite te clamar, que o Senhor venha, meu Deus, essa noite, Pai, resplandecer o teu Espírito Santo, porque é a tua glória, é a tua palavra, venha impactar dentro de nós. Que esse culto não seja um culto comum, mas seja um culto diferente. Que o teu povo venha chamar a tua atenção, que o teu povo venha clamar nesta noite, porque o Senhor está presente. E eu sei, meu Deus, que o dono do milagre é o Senhor. Vai curando, vai honrando, vai batizando, vai tirando toda a ferida, vai cicatrizando, meu Deus, cicatrize nessa noite, vai operando o teu milagre. Que nós estamos prontos com o coração aquebrantado para receber aquilo que o Senhor quer. Que não seja de mim, nem da tua igreja a nossa vontade, mas seja a tua. Meu Deus, venha operar nesta noite. Que onde tiver uma enfermidade venha cair por terra. Que onde tiver, meu Deus, todo laço de morte venha cair por terra. Que todo aquilo da treva que tem se levantado venha cair por terra. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do milagre, é o Deus que faz mover. Meu Deus, venha mover nesta noite, venha tocar em corações dessa noite, venha alegrar, meu Deus, com o teu Espírito Santo. E que cada um venha dar o perfeito louvor, não que só da boca para fora, mas que saia do Espírito Santo, do nosso coração aquebrantado. Que venha haver perdão, que venha haver, meu Deus, conciliação de ti, que venha ter, meu Deus, sinceridade para te buscar, meu Deus. Toma a tua igreja nesta noite, toma a tua igreja nesta noite, toma este lugar nesta noite. Derrama a tua graça, a tua Shekinah, derrama o teu Espírito Santo. Venha tocar, meu Deus, em vidas aqui, Pai. Venha ressuscitar, como tu fez, meu Deus, no vale deserto, Senhor. Ressuscita, ressuscita, traz de volta o verdadeiro amor, traz de volta a esperança, traz de volta a vida, a vida, a vida nesta noite, com o teu poder, com a tua glória, com o teu mover em nome de Jesus. E a igreja diga amém, e a igreja diga glória, e a igreja diga aleluia, e a igreja adore ao Senhor, porque Ele está na casa. Adore ao Senhor nesta noite e agradeço essa rica oportunidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Poder se assentar, meus amados irmãos. Eu vou estar passando também aqui uns 5 minutinhos para nossa irmã Dilma falar um pouco do que Deus tem feito na vida dela nesses últimos dias. Pode ficar sentadinha, irmã. O que Deus tem, o milagre que Deus tem feito na vida dela, amém? Recebam a serva do Senhor com palmas de vitória, amém? Cumprimento a amada igreja, que é o Pai do Senhor, amém, igreja? Então, hoje faz 25 dias que eu passei por uma cirurgia, né? E nesse tempo, nesse período que eu estava no hospital, foi muito difícil porque eu não sabia nem o que eu tinha. Eu pensei que era dor na coluna, né? E isso tratava com dor na coluna perante os médicos. Mas aí eu pedi tanto a Deus, falei: Deus, promova uma situação para que eu possa ver o que eu tenho por dentro. Foi numa quinta-feira que eu pedi isso. Quando foi no domingo, eu passei mal aqui na igreja.
e fui direto para o hospital. E chegando lá, eu não sabia também o que eu tinha. Eu não chorava, eu gritava de dor. E nós saímos, o resultado saiu, era 3 horas da manhã. E esse resultado foi que tinha pedra na vesícula. E uma das pedras passeou e estava no meu pâncreas. E meu estado era de grave para gravíssimo. E nisso eu fui internada. E eu estava numa enfermaria. E essa enfermaria tem uma senhora com o braço e a perna quebrada. E ela falou assim: você é evangélica, né? Eu falei sim, a honra e glória do Senhor. E vou fazer uma pergunta para você. Se Cristo existe, por que você não foi curada? Eu falei assim: Ele existe, e Ele cura, Ele restaura, Ele transforma. E naquele momento lá, eu percebi que ela quebrantou o coração. Isso foi um dos grandes desafios que eu enfrentei lá dentro do hospital. E voltei para casa com a pedra na vesícula, e onde eu piorei mais. Eu retornei de novo para o hospital. E Deus preparou tudo, irmãos. Preparou o local, preparou uma enfermaria, preparou pessoas ao meu redor e preparou anjos do Senhor, que eu não estava sozinha, porque Deus estava comigo. E naquele momento, o meu esposo também estava comigo. E ele passava por momentos de grande tribulação, porque ele é diabético e os pés dele já estavam inchados, né? E ele retornou naquele momento para casa. E eu sempre orando em meio a dores. E naquele momento apareceu um médico todo de preto. Eu falei: eu acho que estou vendo alguma coisa. Ou me deram algum medicamento que não era provável para aquele momento. Mas aí ele falou assim: você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Eu vejo que você é cristã e você vai proclamar a palavra de Deus nesse hospital. E eu, em meio às dores, eu falava da palavra de Deus para cada um daquela pessoa que estava naquele quarto. E chegou o grande dia da cirurgia, e naquela cirurgia, antes disso, a pressão estava muito alta. E eu clamei pelo sangue de Jesus. Falei: Senhor, o Senhor colocou aqui com um propósito, mas o Senhor vai me tirar aqui com outro propósito. E naquele momento da cirurgia, eu agradeci a Deus, só clamando pelo sangue de Jesus. E a médica que me atendeu, ela falou assim: eu ajudei vocês por uma causa. Eu falei: qual, doutora? Porque cada vez que eu passava lá no quarto, você estava em oração, você estava pedindo a Deus, e isso tocou o meu coração de ajudar você. E naquele dia, eu senti a mão de Deus sobre a cirurgia, porque foi Deus que veio, fez um milagre, porque aos olhos humanos era impossível sair daquele quadro, mas aos olhos espirituais Deus já tinha me curado, já tinha me tirado daquele hospital. Eu via pelos olhos da fé. Então, irmãos, Deus é um Deus que faz milagre, é um Deus que cura, é um Deus que restaura e é um Deus que transforma a vida, assim como tem transformado a minha vida depois daquele hospital. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas. Às vezes não sabemos, amados irmãos, a maneira que Deus ele vai agir nas nossas vidas. Às vezes oramos ao Senhor pedindo: Senhor, nos envia aos hospitais, nos envia às casas de recuperação, nos envia às penitenciárias. E não fazemos isso. E Deus ele tem as maneiras de fazer. Nós clamarmos no hospital, não sabemos como Deus vai trabalhar. Às vezes pode trabalhar como trabalhou na vida da irmã Dilma. Nos coloca no leito, para quê? Para que possamos levar a palavra do Senhor àqueles que estão necessitando.
Muitas das vezes Deus permite sermos presos. Muitas das vezes Deus permite que nós caímos numa casa de recuperação. Para quê? Com um propósito, irmãos. Nada na nossa vida é em vão. Tudo tem um propósito do Senhor. Amém? E mais uma vez você pode aplaudir o nome do Senhor. Amém? Gostaria de passar mais 5 minutos por um louvor com o nosso pastor Ronaldo. Receba o servo do Senhor com palmas de vitória. Amém? Amém, povo de Deus. Cumprimento, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Olha para o teu irmão e fala bem assim: grande é a tua vitória. Diga, você crê, meu irmão? Testemunho forte, né? É benção. Glória a Deus. Deus, ele faz milagre. Quem tem fé, a fé move montanhas. Mas eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Glória a Deus. Eu vou estar louvando. É um prazer estar aqui com os irmãos nessa noite. Glória a Deus. Muitos não podem estar mais aqui adorando. Por quê, pastor? Alguns já estão com o papai. Outros estão esperando o julgamento. Amém? Então vamos louvar? Quem gosta de dar lugar na terra aí? Aleluia, Deus. Segura na mão do teu irmão aí. Aleluia, Deus. Queria me chamar minha irmã para me ajudar aqui. Glória a Deus. Eu falei para ela que ia louvar com ela aqui hoje. Aleluia. Toda igreja que souber, me ajude. Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
enquanto o inferno se levantar. Porque quando se levanta, o Todo-Poderoso também fica de pé para lhe dar a tua vitória, para operar milagre da tua vida. Xarabacandela Massúria, meu Deus do céu. Que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Toda igreja assim. Não há Nem porta que se fechem. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, ela está se acalmando na tua vida, aleluia, porque Jesus está no barco. Aquele que tudo criou, pois sua palavra essa aqui, ó, é pura, palavra de Deus. escudo para os que nele Eu vejo milagre aqui. Eu estou vendo milagre aqui hoje. Eu estou vendo gente saindo daqui curada. Adore só mais uma vez. Aleluia. Adore só mais uma vez. Tem gente saindo daqui curada. Tem gente saindo daqui curada. Hoje tu veio aqui para receber o teu milagre. Tem milagre na tua vida. Não olhe para o vento, olhe para o dono do teu milagre. Xarabacandalabaia. de pé diante de nós. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Deus é fiel. Agradeço a oportunidade. E as palmas para Jesus bem alegre aí. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Meus amados irmãos, vou estar passando a última oportunidade, né? Também com 5 minutos estourando. Vamos receber o diácono Maicon. Receba o servo do Senhor com palmas de vitória, amém.
Graças e paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados irmãos. Amém. Eu tenho algo profético para dizer para vocês hoje aqui. A liturgia do culto mudou hoje, eu me maravilho, porque Deus é Ele que faz. Primeiramente foi testemunho, segundamente a missionária Vanessa orou. E eu sentado no ponto do altar ali, eu orei 2 minutos, quase nada. Eu falei, Deus, não tenho nada para dizer sobre, porque eu não orei. Que vergonha. A irmã Vanessa foi levantada por Deus aí agora, orou e Deus me levantou. Porque eu estou passando uma luta aí nesses tempos aí, luta como pregador. Tem um irmão meu que está internado. Eu não sou muito de falar, não sou muito de querer pedir oração, não sou muito. Eu sou muito de ver Deus fazer. Meu irmão está passando por internação, está no hospital. E esses dias para cá eu estava clamando a Deus juntamente com a minha esposa. Mas que me chama a atenção que Deus, Ele está trabalhando na vida do meu irmão. Porque ninguém vê qual é o resultado daquilo que está acontecendo na vida dele. Medicina nenhum. Médico faz os exames, nada de saber o que está acontecendo, o resultado nada. E eu olhei para ele, e eu falo aqui para obreiros aqui, diáconos aqui dentro da casa do Senhor. Se capacita mais. Faz um curso de capelão. Porque eu cheguei na porta da igreja, do hospital, não deixaram eu entrar porque eu não tinha carteirinha de capelão, irmã Vanessa. Eu sentei no banco e comecei a orar. Eu falei assim, sabe que eu vou ver meu irmão? Não, meu irmão vai morrer aí dentro e eu não vou ver ele. Deus usou o segurança, falou assim, não, calma, vou buscar ele de cadeira de roda e você vai orar nele aqui. Tu é pastor, Deus vai fazer a obra. E eu orei na vida dele. Por quê? Porque Deus sabe qual é o clamor de nós. Eu rapidamente, já perdi 3 minutos, eu quero dar 1 minuto de uma palavra, para não ficar as palavras só para minha boca. Lucas capítulo 7, versículo 11. Deus mudou a liturgia do culto. Quando eu estava vindo de casa, eu ia falar sobre justificação. Aí Deus falou bem assim para mim, não, tu vai falar sobre o filho da viúva. Por quê? Porque Deus tem 3 mulheres aqui dentro do altar, que Deus vai resgatar filhos. Eu recebi a resposta no aniversário. Vanessa, o teu filho é um. Rose, o teu filho é outro. Pastora, recebe, a tua filha é outra. Por quê? Porque não pode não estar morto de carne. Pode estar morto espiritual, mas está andando. Aí Deus está olhando lá de cima e fala assim, ainda eu tenho esperança. Ei, Deus falou assim, eu estou vendo a Larissa andando, não morreu ainda na terra, pode estar morta espiritual, eu vou visitar hoje ela. Deus está visitando filhos hoje aqui. Escute só, versículo 11. Aconteceu pouco depois, e ele e a cidade chamada Naim, com ele discípulos e uma multidão com Jesus. 12. Enquanto chegando perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho de uma única, viu? Sua mãe, único de sua mãe era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. O último versículo. E vendo o Senhor, moveu de íntimo e compaixão por ela e disse: não chora. Então, não chora. Porque hoje Cristo encontrou. Ei, tem uma multidão com Jesus, mas tem vida. Eu vou profetizar aqui. Mãe, pai aqui, vocês têm vida hoje para passar para quem está morto. Ei, tem outra multidão que está levando o defunto juntamente com a mãe, mas não tem vida. Sabe o que é isso? Tem igreja que não tem vida. Anda, mas não tem vida. Move, mas não tem vida. Tá andando, tá falando, mas não tem vida. Mas Deus hoje entrou aqui dentro com seu esboço de glorificação para dar vida a quem está morto. Ei, Deus está entrando em casa de gente aqui para dar vida na onde quem está morto, ressuscitar na onde quem está morto. A palavra não saiu da minha boca, nem na boca do pregador daqui a pouco, mas saiu de Jesus falando: não chore. É Jesus falando: Vanessa, o teu clamor da madrugada eu ouvi. Rose, o teu clamor da madrugada eu ouvi. Pastora Cláudia, o teu clamor da madrugada eu ouvi. Aí Deus fala assim: não chore, mulher. Sabe por quê? Porque aquele que está de joelho está clamando para quem precisa de vida. Eu vou dar vida a quem precisa de vida. Eu vou
vou ressuscitar quem precisa ressuscitar. Eu vou fazer o que precisa fazer. Vou mudar o ciclo. Meu irmão tá no hospital para me encerrar. Tava morto. Aí Jesus fala assim, vai lá. Por quê? É pequeno, mas vai bradar lá de cima. Vou dar vida em quem tá dando morto. Eu acredito que o meu irmão vai sair de lá crente. Eu acredito que hoje Deus vai levantar o que está morto, que vai virar crente. Eu acredito que a igreja, Deus do impossível, está cheia de Deus e está crente. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Também quero agradecer a minha oportunidade. Vou estar passando por pastor Luciano, que vai dar continuidade no culto, amém? Receba o servo do Senhor com palmas de vitória, amém? Glória a Deus. Boa noite a todos, paz do Senhor para todos, amém? Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Você já falou com essa pessoa linda que está do teu lado? Já disse para ela assim, que bom te ver aqui hoje. Aleluia. Dá um sorriso colgate para essa pessoa aí, ó. Que bom te ver aqui hoje. Olha para ela e fala assim, Deus tem um milagre na sua vida hoje. Tem um louvor que chama muita atenção. Coloca a mão no seu coração. É algo que nós vamos falar hoje aqui, irmãos. Liga o teu pensamento em Deus. Pai, segura só um pouquinho, El. Pai, perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Perdoa as minhas incredulidades. Senhor, eu sou um homem falho, eu sou um homem pecador. E eu necessito, Senhor, da vossa misericórdia. Pai, quantas vezes eu deveria ter feito, ó Pai, o bem e o mal, Senhor, eu pratiquei. Deus, quantas vezes, ó Pai, pequei no meu olhar, pequei com os meus lábios, pequei no meu andar, pequei no meu vestir. Pequei, Senhor, com as minhas atitudes, Senhor, mas aqui estou, ó Pai, como servo, Senhor. Eu estou aqui, ó Pai, como um ser humano, ó Pai, cheio de falhas, cheio de erros. E eu lhe peço, Senhor, a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre os meus amigos, sobre os meus inimigos. E acima de tudo, Deus, me ensina a perdoar aquele que me ofendeu. Senhor, me ensina, Senhor, a perdoar aquele que está dizendo que eu não vou alcançar, que eu não vou chegar, que eu não vou conseguir, Senhor. Senhor, me ajuda, tira toda a ira do meu coração, tira toda a maldade da minha vida, do pensamento maligno, Pai, Deus, e me ajuda, Senhor, a sobreviver em meio às lutas, no nome de... Coloca a mão no coração. Altos e baixos